cantaram, e aí, o dia que vocês dois cantaram, eu vou falar de mim. Os outros hinos que os irmãos cantaram não foi tão próximo de Deus quanto o de vocês. A igreja glorificou, a igreja ficou maravilhada. Por quê? Porque sentiram a presença de Deus na vida de vocês. E através da presença de Deus na vida de vocês, puderam impactar a igreja. Eu tenho certeza que vocês, quando crescerem, se tornarem homens, maiores, adultos, vocês estarão cantando melhor ainda. E eu tenho certeza que vocês estão juntos no mesmo ministério, não sei se cada um, às vezes Deus, põe um para ir embora para outra cidade, não sei. Mas eu gostaria que pessoas se formarem um adulto que está cantando, para falar do amor de Deus. O plano de Deus para a nossa vida é a salvação. Quantas almas, quantas vidas estão lá no mundo, igual eu estava falando para vocês. Às vezes não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem um brinquedo, não tem uma cama para dormir. Muitas crianças queriam estar no lugar de vocês têm o privilégio de estarem aqui adorando o Senhor, cultuando com o papai, com a mamãe, outros com o tio, com o vô, com o vó. Deus é tão maravilhoso em nossas vidas e nós podemos ver através disso, o que nós estamos vivenciando aqui. Um dia eu fui da idade de vocês, na minha época não tinha criança, assim, salinha. Tinha gente lá, ensaiava, cantava e pronto, ia para a igreja. A gente ficava na igreja. Lá onde é o salão de festa, lá era a nossa igreja antigamente. Aqui não era, aqui ó, era a casa do pastor João. E aí, de repente, nós ficávamos ali sentados. Do lado do meu pai, ele de um lado e o meu irmão do outro. Nós dormíamos, eles escoravam o ombro dos irmãos. Do meu pai, muitas das vezes, meu pai não deixa a gente levantar para ficar bebendo água, ir no banheiro, e vocês têm o privilégio, vocês levantam, vai lá, bebe água e tal. Tem vezes até que brinca lá fora. Exatamente. Vocês viram que até o pastor pediu para que na hora que terminasse, nós entrássemos para a igreja. Por quê? Porque está vendo muito converseiro, perigoso. Ali fora é muito perigoso. Por quê? Mais vocês brincam ali dentro, mais vocês podem cair e machucar. Muitas crianças sem sabedoria saem correndo lá para fora. Então, o que acontece? Como Deus tem um plano perfeito na vida de vocês, quem que não fica feliz com isso? Quem sabe me dizer? Tem uma pessoa não, vou dizer, no mundo espiritual. Tem uma pessoa, exatamente. Tem pessoas como o diabo, por exemplo, ele luta constantemente contra a vida de vocês. Porque vocês são o futuro da igreja. Vocês são o futuro da nação. Então o que acontece? Vocês estão aqui, ó, na igreja, aqui o diabo está lutando. Por quê? Porque o diabo não quer ver vocês aqui. E muitas das vezes tem crianças que têm a sabedoria, vem, acompanha o pai, mas tem crianças que são rebeldes, que não querem vir, que o pai está ali lutando, pelejando. E tem crianças que querem estar e não têm condições de estar por morarem longe. Ou até mesmo porque os pais não são da igreja. Por exemplo, vocês são primos, certo? Vocês estão com quem na igreja? Com a mãe e o pai. Pois é, então ela está com a avó dela. Mas a sua mãe não está, né? Então, mas ela veio com a avó dela. Você está com seu pai, sua mãe e sua irmã. Ali fica a mamãe. Ali mais o Davi. Pois é. Eles estão aqui com a mamãe. O papai deles estão em casa, ou trabalhando. Eles estão entrando no serviço, né, Lívia, nessa hora. Mas qual que é o desejo do seu coração? Não é do papai que está na igreja? Não é o seu, Davi, também? Então, aí o que acontece? Ele está trabalhando. Por exemplo, o João. O João Lucas, pode fazer graça comigo? Eu não estou errando o nome dele. O João Lucas, por exemplo, está com a vovó. Por que ele está com a vovó? Porque a mãe dele não está na igreja mais hoje, mas ela de vez em quando vem visitar. Essa mocinha aqui, por exemplo, a mãe dela era de outro ministério, né? E aí, de repente, ela é minha amiga, eu conheço a mãe dela. E ela falou assim, nossa, que bom que você está conosco. Ela falou assim, eu estou aqui para quê? Para acompanhar os meus filhos. A mãe dela sai do ministério que ela estava para vir acompanhar ela e o irmão dela
aqui. Você vê como é que é o plano de Deus. Ele, por exemplo, você está com a sua tia, né? Com a sua avó. A Agnes está com o papai e com a mamãe. O Benny, a Esther. Tem muitas crianças. Elas estão com os papais, o Davi. A princesinha que é a Júlia, o papai dela está trabalhando. Pois ela está com a sua mãe e seu pai são evangélicos, servem a Deus. Pois é. Então, a Amy está com o papai e com a mamãe. Então, Deus tem um plano perfeito na vida de cada um de nós. Você está com quem? Com a sua mãe e com o pai? Aí, ó, que legal. Hã? Pois é. Não é bom? Sabe por quê? Vocês queriam estar em casa agora assistindo televisão, jogando bola ou jogando videogame? Não, podem ser sinceros, verdadeiramente. Não tem problema falar que queria, não tem problema. Vocês queriam estar na igreja? Quem queria estar na igreja nesse momento? Levante a mão. E quem queria estar em casa? Pode ser sincero, com sinceridade. Porque Deus gosta da sinceridade. Eu hoje, por exemplo, eu falei, eu acho que se eu não fosse dar aula hoje, eu ia ficar em casa. Mas sabe por que eu não fiquei? Porque Deus tem um plano na minha vida. Glória a Deus. Deus, Ele permitiu que nós estivéssemos aqui para nós aprender a palavra do Senhor, escutar esses louvores que são maravilhosos. É muito bom. Eu fiquei muito feliz de ter vindo dar aula para vocês hoje. E no momento que eu dobrei os meus joelhos, quando eu cheguei na igreja, eu pedi que Deus me usasse na vida de vocês. Glória a Deus. Porque eu creio que Deus tem um plano na minha vida para que eu venha edificar a vida de vocês. Sem Deus nós não somos nada. Então, o que acontece? O que é o pecado? Quem sabe o que é pecado? Pois é, o que gera o pecado? A mentira. Vocês sabiam? Também, vocês sabiam que a mentira, quem é o pai da mentira? É o diabo? Exatamente. Por que eles falam que dia 1º de abril é o dia da mentira? É o dia do bichão, né? Bichão é quem? O diabo. Por quê? Porque ele é pai da mentira, então nós não podemos mentir. Mas eu vou contar só uma mentirinha. Gente, não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Aí chega lá, né, quando Jesus vier colher a sua igreja, aí nós estamos ali, está lá, né? Vamos lá, por exemplo, vou usar um exemplo. O Caio mentiu com a vovó. É pecado, né, Caio? A Esther falou, não a Esther aqui, falou que a mamãe dela é chata, porque mandou lavar a louça. Aí, ó, tá vendo? Então, a Júlia Martins, por exemplo, não quis terminar no salão. Tô brincando. A Julia, ela faz bagunça, ela teima. Aí o que acontece? Deus não se agrada. Então, o que acontece? Muitas das vezes o pecado, tem gente que fala assim, não tem nada não, um pecadinho. Gente, pecado é pecado. O diabo fica feliz, saltitante, quando vocês mentem, quando vocês pecam. E a gente não pode. A gente é ensinado na igreja a não mentir. O pecado é desobedecer o pai, a mãe, a avó, o tio. É a teimar, o papai fala, você não vai hoje. Por exemplo, você não vai. Pai, deixa eu ir comprar comprar um doce. Não, você não vai porque é perigoso e tal, e tal, e tal. Você fala, você vai lá, tem e vai. Você desagradou o coração de Deus. E desagradou o coração do pai. E o coração Também. do papai também. Então o que acontece? Para que tudo venha se cumprir na vida da gente, as promessas de Deus, porque assim, ó, na palavra do Senhor fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu lembrei, agora tudo trabalho que faz, que a gente vê, a gente pensa, a gente faz, E a gente fala. a gente fala que é cada vez. Pois é, não é de
Já teve outras vezes, né? Não foi que foi ministrar? Até a tia William fez o luz, né, no coração, né? A tia William tem os corações do sujo, que quando ele tá sujo, quando ele tá preto, que é desse jeito aqui, ó, triste, assim, ó. Não tô vendo. É porque ele tá o quê? Sujo. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar água e sabão pra lavar o coração sujo? Não, óbvio que não. Tá. Puxa, vai lavar o coração. Aí você abrir, Aí depois bota de não, aí você tinha que fazer. Aí, que bom. Então, o que acontece? Por exemplo, é ruim. Se vocês ficarem, não, mentira, não pode. É muito ruim. Por exemplo, vocês têm que ajudar o papai, a mamãe. Na escola, você tem que ser bom, tirar notas boas, né? Será que vocês vão passar de ano esse ano? Verdade, eu sou melhor do que eu sou mais baixa que hoje eu sou a melhor aluna da sala. Aí, que bom. Parabéns. Olha, pra vocês verem. Eu tenho certeza. Quando vocês lavam roupa, a louça, é com água e sabão, não é? Sim. E o coração, como é que a gente tem que fazer pra lavar? Agora Oração, orar. Tia Martins, vocês essa você para vocês dois. A tia Sara já separou o Davi Guedes. Você vai ser a próxima. Então, fala. Pedir perdão. Mas vocês sabiam que essa história do perdão, por exemplo, tem pessoas que vai lá, peca. Aí vai lá, não, Senhor, me perdoa, eu não vou pecar mais. Aí Jesus perdoa. Porque na Bíblia assim, perdoar 70 vezes 7. Todos os dias. Aí de repente amanhã eu vou lá perto de novo, peço perdão. Aí depois eu vou de novo. Não é assim. Não é que Deus fala que a gente tem que pedir perdão e Deus nos perdoa. Não é que a gente tem que fazer de Deus de bobo. Vou dizer a palavra bobo. Por exemplo, mas não, eu vou pecar. Depois Deus vai me perdoa. Aí eu vou pecar de novo, Deus vai me perdoar. Não é isso. Porque tudo que ele faz na terra aqui fica registrado no céu. Então, muitas das teimosias, quando a gente pede, fulano, fica quieto, ciclano, fica quieto, vamos rezar essa na aula. E vocês desobedecem? Vai lá, ó a caneta dourada, ó. Tem 2 livros. Quem sabia? Que Deus tem 2 livros. O livro da vida e o livro da morte. O livro da vida, que a sua irmã fez. O livro da vida e o livro da... Foi primeiro lugar. Lá são os livros que são registrados os nomes. Ontem, por exemplo, teve uma apresentação na igreja. Quem veio? Eu não vi, eu falei, depois eu fiquei vendo os vídeos, eu fiquei com vontade. Ô tia, a irmã dela veio do livro da vida. Tem fantasia. Ô tia, eu fiz de Miriam. Pois é, por exemplo, tem bastante fantasia que a gente conseguia fazer, né? Sim, De repente, Júlia Martins. Tia, eu vim de Miriam. Então, o que acontece? Ficou tão bonito e a Jaiane entrou com o livro da vida. E depois ela pediu para que escrevesse no livro. Ela tinha colocado LED. Foi. Ficou muito bonito. Por quê? Foi muito bom. Ninguém teve outra teve a mesma ideia do que ela, né? Foi só a Jaiane que teve o livro da vida. Foi algo muito interessante. Por quê? Muitos se preocuparam em fazer Miriam, em fazer Joquebede, em fazer... Sabe, muitas coisas. Se eu tivesse vindo, eu ia É, vir o quanto menina, quando Dava nós certo, né? Pois é, só que aí, escuta, só que aí, por exemplo, a Jaiane teve a brilhante ideia de fazer o livro da vida. A Júlia Xavier, ela fez o quê? As trevas. O que é as trevas? É o pecado, o mal, coisas ruins. E o que a Rebeca Ferlete veio de? Sol da justiça. Não. Foi luz e trevas. Luz. Sol da justiça para reinar. A Ana Júlia veio de luz do mundo. Então, o que é que Você veio fala? de quê, né? Eu não vim. Ela queria. Você podia vir de Anjinha. Maria. Por quê? Anjinha, meu nome. Anjinha também. Diana. Então, assim, Eu ia vir de Esther. então, ó, escuta aqui, ó. Agora, Aí o que acontece?
Então foi tão bonito, eu vi os vídeos, eu achei muito bom, muito bonito. Tomara que venha ter mais vezes, que mais pessoas venham participar, que vocês que não vieram, participem. Tem muitas coisas na Bíblia, muitos temas que a gente, Agnes, devolve e a gente vai apresentar, que a gente consegue haver caracterizado, entendeu? Porque Deus dá essa sabedoria, é muito interessante. E ali no livro da vida, foi com os nomes. Quem já, por exemplo, já foi lá na frente e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu. Quem foi lá na frente? Vocês sabiam que mesmo que vocês são crianças ainda, que não têm a total sabedoria que nós temos, Meu pandeiro está. vocês sabiam que vocês têm que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ah, porque lá pra frente vocês vão se batizar Eu já sou batizada. nas águas, não aquela na igreja católica. É um outro, é o batismo. Então o que acontece? Vocês vão. A gente, igual, por exemplo, teve uma vez que eu cuidava do departamento de crianças numa outra igreja, e foi bastante criança lá na frente aceitar Jesus. É uma escolha muito interessante, muito bonita. Tem pessoas, eu estava vendo, às vezes na internet, não sei se vocês viram, tem tantos pregadores que têm a idade do Davi Guedes, do Davi Filho, moças, né, da idade de vocês, que falam a palavra do Senhor, que são usados verdadeiramente, que recebem o batismo do Espírito Santo. Quem sabe o que é batismo do Espírito Santo? Entendeu? É tão bonito. Então o que acontece? Você batizar no Espírito Santo também. É quando você sente o Espírito Santo no corpo. Você sente uma presença tão grande, gente. É uma presença tão grande que a gente vai assim, ó, dar aquele arrepio, aquela sensação tão gostosa. E que você tem que se entregar. Você não pode ser tímido, porque na palavra você até fala, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Você não pode ter timidez em receber o Espírito Santo na vida de vocês. Quando vocês sentiam, até tem uma ex-aluna minha da igreja, de outro ministério, que ela ficava assim, teve uma vez ela estava do meu lado, nossa, depois ela falou pra mim, ela chamava de mãe, né? Eu disse, mãe, me deu um arrepio, assim, aquela coisa gostosa, vontade de sair correndo dentro da igreja. Eu falei, por que você não foi? Deixa Deus te usar. Então, muitas das vezes, se vocês sentirem aquela coisa, aquela emoção forte, porque não é porque vocês são pequeninos que o Espírito Santo não possa visitar vocês. Eles podem visitar vocês. É tão gostoso, é tão bom, vai aquela sensação gostosa e vocês falarem línguas. O dom das línguas do Espírito Santo é uma dádiva maravilhosa. Eu pude contemplar isso, eu tenho isso na minha vida. Tem pessoas que já são adultos que não são batizados no Espírito Santo. E tem crianças que são batizadas no Espírito Santo. Tem pessoas que ao nascer de novo, o batismo das águas que eu estou falando é o seguinte: é o nascer novamente. Morreu o velho homem e nasceu um novo homem para Deus. Você foi batizado na igreja católica, como eu fui, como outras pessoas devem ter sido aqui, não sei se, apesar que aqui eu acho que todos já são. Fala. Hã? Pois é. Então o que acontece? Aí esse batismo que eu estou falando é o batismo nas águas, nascer de novo. Na harpa tem um hino muito bonito que canta: nasceste de novo, anda já com Deus, Pertenceste de novo. e vai para o céu. É muito lindo. Então, assim, o dia que tiver um batismo na igreja, pede papai e mamãe para levar vocês. Geralmente faz ali na praia, no Lago Azul. Aí batiza você. E muitas das vezes, quando você é submerso, né? Fala a palavra, né? Nas águas, que você volta, muitas das vezes, você já sai falando em línguas. Vocês já saem falando em línguas. É tão gostoso e muito bonito. Vocês vão. Um dia vocês vai acontecer com vocês. Quando é o culto infantil de vocês, vocês sabiam que vocês poderiam buscar o batismo do Espírito Santo? Vocês pedem a Deus para eles mover o coração de vocês, para Deus entrar, o Espírito Santo entrar em vocês, que vocês possam sentir a presença do Espírito Santo. Esse culto é o plano de Deus para nossas vidas.
É muito bom. Vale a pena servir a Deus, vale a pena estar no caminho do Senhor. Igual eu estava falando de pessoas que não conhecem a palavra. Hoje é difícil não ter ninguém. Uma vez mencionar, hoje em dia é muito difícil ter pessoas que não conhecem o que é servir a Deus, a palavra do Senhor. Pode beber. Mas se for vocês duas ter trocado Caju e Martins e continuar conversando, não vai dar certo. Então o que acontece? Vocês, como eu falei, vocês têm um privilégio, então vão buscar. Vão fazer por onde? Pertencer ao povo que vai morar na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Imagina quando Jesus voltar e buscar. Fala Nova Jerusalém, porque Jerusalém era prometida. É a terra prometida. Jerusalém é a terra prometida. Lá nós vamos sentar numa mesa que não tem fim. Sentar com Jesus, nosso Deus. Participar do pão da vida. Lá não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter morte. As roupas, não vai ter doença, não vai ter a roupa, sabe, ficar velha. É tudo diferente. Nós vamos ser transformados em um novo corpo. Um corpo incorruptível. Glória a Deus. Muita gente está no céu, se a gente cometer um pecado, se der, né? Pra cometer, nós vai pro inferno? Não, no céu não tem pecado. Ah. Ó, o pecado, ele só é constituído, ele é só aqui. Quem pode escolher? Aí o que acontece? O pecado, por exemplo, vamos supor, alguém que cometeu a incredulidade de tirar a vida de uma pessoa, por exemplo. Mas ele confessou, ele pediu perdão, ele se entregou para Deus, verdadeiramente o pecado confessado, deixado de lado, ele alcança a misericórdia. Então o que acontece? Com isso, ele pode ser salvo. Glória a Deus. Pessoas que morreram, às vezes, sem conhecer o nome do Senhor, sem lá aceitar Jesus. Na Bíblia fala, entrarás no céu limpo de mãos e puro de coração. Mas não significa que você pode aprontar e você vai para o céu. Não. Porque os dois livros, seu nome está no livro da vida e tem outro Deus. Olha lá, Davi Guedes, Paraná. Fez isso, fez aquilo. Já, Júlia, Paraná. E tem o dia, né? Exato. O dia, a hora, né? Exatamente, tem tudo anotadinho. Aí você pensa, nossa, a lista assim, vamos supor, o céu tá bem alto, né? Que parece que sobe, cai lá embaixo, não é? Deus tem tudo anotado. Deus registra tudo que nós fazemos. Esse ato aqui, ó, agora que nós estamos aqui ministrando para vocês, que vocês estão aqui, e quem desobedece, Deus vai lá e ó, a canetinha dourada. Aí, quando Jesus, porque Jesus ele pode vir, ele pode voltar solo, que é só para um, ou para dois, ou para três, ou pode levar a igreja toda. Tá. Então, vocês sabiam que tudo é registrado, toda a teimosia de vocês, tudo que vocês fazem de errado, Deus registra. Porque vocês vão ter que prestar conta da desobediência. Por exemplo, se eu não vou dar aula, porque hoje eu pedi para te não vir porque está muito ruim. Só que Deus colocou no meu coração. Eu mandei uma mensagem para ele, eu apaguei. Porque eu precisava de estar aqui. Porque eu sei que era o que Deus queria que eu estivesse aqui. Está difícil, está ruim, minha voz está saindo normal, estão todos escutando. Se eu puder dizer também, minha voz vai falhar. Ô tia, licença. E graças a Deus eles estão colaborando. Sim. Hora ou outra não bonito. conversaram aqui, mas eu vou te falar, mas no geral, E estão Deus de tem parabéns. isso, Deus está vendo isso. É maravilhoso o comportamento de vocês, gente. Continua assim Isso na hora da alegra a administração. Porque o que acontece? A gente. E Deus registrou lá no céu. Exatamente. E eu falo pra vocês, eu só peguei meu celular, eu só li o que era ministrar da aula, né? Eu não estudei, não busquei, só pedi a Deus que Deus me conduzisse. Aleluia. E não é fácil, viu, gente? Glória a Deus. Não é fácil. Você tá ali, igual eu tô enfrentando essa rouquidão minha, Deus de janeiro. A minha rouquidão não é por gripe. A minha rouquidão é emocional. Então, devido a tudo isso, tantas coisas que têm acontecido na minha vida pessoal, eu estou ficando louca. Qualquer coisinha, se eu ficar nervosa, passar alguma tristeza, eu fico louca.
Infelizmente tem acontecido isso comigo. Tanto que eu amo louvar. E não estou podendo. Hoje eu louvei na marra, mas foi. E está sendo maravilhoso, gostoso estar com vocês. Entendeu? Então assim, tudo é registrado. Mas eu creio que vocês, com a aula de hoje, com outras que virão, vocês vão se lembrar. Eu tenho certeza que quando vocês forem no dia a dia de vocês, na escola, em casa, na rua, até dentro da igreja, vocês vão se lembrar que o pecado de vocês, a desobediência, está sendo registrado no livro de Deus. Isso não estou falando para amedrontar, para falar para vocês, não. É para vocês aprenderem desde pequenos como que são as coisas com Deus. A vida com Deus não é fácil. Nós temos dois caminhos. Deus, ele nos dá dois caminhos, o certo e o Errado. Quem quer ir para o caminho certo? Eu. O caminho certo, que é o caminho que leva aos céus. Caminho que devem andar. São dois caminhos, um largo, esse aqui, ó. Esse caminho largo aqui, ele é o errado. Por que ele é largo? Ah, mas ele é errado, ele é largo. Ele é fácil. Ele é fácil, você anda ali, ó, tranquilamente, de boa. Você não precisa chegar em casa, dobrar os joelhos para orar. Você não precisa ter compromisso com nada com Deus. Mas o caminho que leva ao Senhor, ele é estreito, ele é assim, ó, aqui, ó, apertado. Você passa, você tem que espremer, tirar espinhos, tirar pedras. Às vezes está ali, o diabo ele fica só assim, te puxando, te tentando te tirar dos caminhos do Senhor. Esse é o caminho que nos leva aos céus. É o caminho estreito, porque ele é dificultoso. Tia, igual você louvou, né? Na assiste de novo, o coro é: se o caminho é estreito, a porta é também. O caminho e a porta são estreitos. Tudo é estreito. Tudo. Só que é bom passar pela provação. Tem muitas pessoas, eu já aconselhei uma certa pessoa, não me recordo quem, que ela estava com dificuldade. Ela estava passando por umas lutas e ela queria deixar tudo. E aí, vamos supor, aqui é o caminho, né? Caminho estreito, que é para servir com Deus é difícil. Ela está ali espremendo. Quando ela chegou na metade do caminho, ela falou assim para mim que queria parar, largar de mão. Aí eu falei assim para ela: pensa bem, você tem só mais uma metade do caminho para terminar, mas você quer voltar a metade que você andou, para depois começar tudo de novo. O que é mais fácil? Continuar. Não é mais fácil continuar? Porque pensa, ela vai voltar e vai de novo. Todo tropeço, todo espinho, toda pedra, tudo. Aí ela vai passar. Gente, é mais fácil vocês prosseguirem. Olhar para Deus, para o alto, para frente, porque é só lá, só de Deus que nós conseguimos. Porque aí o caminho largo, né? Quando a gente vai lá, vai pra festa, vai beber, vai cantar, música mundana, e vai desobedecer o pai e a mãe, vai brigar. Meu pai usa um exemplo. No carro. O vidro de trás é melhor do que o vidro da frente. Então, a gente tem maior visão olhando o vidro da frente do que o vidro de trás. Exatamente. Então o que acontece? Vai naquela situação. Vou dar um exemplo para vocês, olha para vocês verem. Hoje é dia 6, não é? Hoje é dia 6 de abril de 2025. Há 4 anos atrás, exatamente este horário, 8h10, eu estava acidentada. Eu estava machucada. 8h10, o meu carro bateu 8h10. 8h20 o SAMU chegou. 8h40 eu já estava no hospital. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês. Tem 4 anos. 4 anos atrás. Está fazendo 4 anos atrás. Esse exato momento. Então foi em 2021. Foi. Olha. E olha só para vocês verem como que foi. O que Deus permite na vida da gente? Sempre
eu desde um certo tamanho, acho que desde os meus 4 anos, foi onde eu comecei a aprender os caminhos do Senhor. E de lá para cá, muitas lutas, muitas vontades de voltar para trás, mas resolvi prosseguir. Estive no caminho fora da igreja, mas sempre tive temor. Por mais vezes que eu andei fora do caminho do Senhor da igreja, eu sempre tive temor a Deus. O que é o temor que a gente tem na vida da gente? Por exemplo, quando eu chegava aqui na igreja, que eu vinha visitar meu pai, que eu vinha na igreja, nessa nossa igreja, eu dobrava os meus joelhos em sinal de reverência. Fala. Falando assim de acidente, eu na escola, eu estava em 2023, eu não lembro o ano. Esse machucado foi assim, ó. Eu tava, acho que, pegando alguma coisa, aí tinha um ferro, mas eu não vi e eu bati. Ainda bem que eu caí no chão, porque ia entrar no meu olho, fez um corte aqui. Deus fez o que Deus fez? Deus te livrou. Tá. Meu pai fazia lá pegar o X, né? Ó, a amiguinha tá falando. Ele foi tirar sangue, né? E tipo, a mulher ficou ligada errado. Daí na hora eu comecei a ficar tonta, porque eu não gosto de agulha de ar. Daí eu fiquei tonta, eu caí. Daí quando eu caí, eu meio que bati a cabeça no chão. Minha cabeça ficou doendo. Tiveram que me levar pro hospital e eu tive que ficar internada. Olha aí, viu? Foi um livramento também que Deus deu. Jogando bola, agora que eu gosto de pegar o céu direito. Pois é. Quando aconteceu isso comigo, eu sempre fui livramento de fora. O que acontece? Quando aconteceu esse acidente comigo, gente, é só pra vocês entenderem como que é Deus. Quem conhece a irmã Marisa aqui na igreja? Mulher pastor Rogério. Então, eu sou muito amiga dela. E decorrer de tudo, acontecendo muitas coisas na minha vida, eu querendo desistir de tudo. E quando Deus tem um plano nas nossas vidas, porque Deus tinha um plano na minha vida. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque há 4 anos atrás era para me ter morrido. Não era para me estar aqui. Tá. Então o que acontece? A irmã Marisa teve um sonho comigo. E no meu sonho, no sonho dela, quer dizer, eu estava deitada em uma cama, estava viva, numa cama, como se fosse um hospital. E neste mesmo sonho estava o vovô dela, o pastor Olix, o Ipão. Estava o pai do pastor Aldo, estava mais 2, se não me engano, mais 2 irmãos, a qual eu não lembro. E no sonho a irmã Marisa chegava. O pai do pastor Aldo, ele estava ali, mas ele já estava recolhido. Deus já tinha recolhido ele, já estava ele ali. E o avô dela também. No sonho. Como se eles estivessem mortos e eu estivesse viva ali no sonho. E ela chegava até mim e falava assim pra mim, que Deus ia me dar uma segunda chance. Deus ia me dar uma segunda chance de vida. Mas que era para eu deixar Deus fazer para mim. Porque toda vez que Deus ia fazer algo por mim, eu punha a minha mão. Ou seja, toda vez que Deus ia fazer algo por mim, eu queria fazer antes de Deus. E Deus falava que ele ia fazer. Mas era para mim parar de colocar as minhas mãos aonde Deus queria colocar as dele. E que Deus me dá a segunda chance. Resumindo um pouco, acabou, né? O vovô dela faleceu, foi na mesma época, tem 4 anos. O pai do pastoral também faleceu, foi tudo na mesma época. Foi tudo, acho que foi decorrente, acho que mudou o dia, alguma coisa assim. Ela morreu 28 de fevereiro de 2020. Pois é, entendeu? Então o que acontece? Peraí. Então o que acontece? Foi uma coisa assim muito, né? E aí, decorrente, o que aconteceu, quando aconteceu a situação, eu acabei de deixar, né? Deixei a minha sogra e foi tudo muito rápido, gente. O meu esposo não machucou nada. O Vitor deu uma machucadinha aqui no pé, assim, bem levezinho. Eu quebrei o braço, meu osso cortou tudinho. Retalhou meu osso no vidro. Eu lembro.
A tia, lembra. licença, a tia lembra. Pois é. Ela colocou até ferro no A braço. Sara lembra que a Sara, ela morava no postinho, né, Sara? Você lembra do Aham. meu osso. Ela ia Meu osso, fazer o como curativo lá. A vovó do João Lucas, que eu chamo de mãe, ela que cuidou de mim. Você ia fazer curativo lá. Sim, eu ia fazer curativo, porque eu pus 3 ferros na mão, eu andava muito com dificuldade. Então, o que acontece? Esse acidente Deus permitiu na minha vida. Não é porque foi ruim, foi um acidente que Deus é ruim, não. Porque muitas das pessoas, e Deus permite coisas ruins acontecerem na vida da gente, só um minutinho, para que nós venhamos aprender a aproximar mais de Deus. E isso que aconteceu, esse momento triste, para muitos, para mim foi uma alegria. Vocês sabiam que eu não senti dor? De jeito nenhum. Você desmaiou? Não desmaiei. Fala. Misericórdia. Oxi. Eu era bem pequenininha, acontece que minha avó tinha um pai que assim, a vida dela saía escura, que estava rasgada. Eu fui lá, catei espuma, meu pai e meu tio estavam distraídos, né, porque esse que estava cuidando de mim, eles distraíram um pouquinho, eu catei a espuma, coloquei na boca e engoli. Eu saí de lá com falta de ar, né? Eu não estava conseguindo respirar. Depois, quando eu desmaiei, ela falou: vou enfiar a mão lá dentro. Ela enfiou a mão lá dentro e tirou. Você não cantou. Olha de plantio. Entendi do plot lá. Fevereiro de 2024. Eu saí em casa, aí eu já percebi que tinha um negócio ali. Aí meu pai perguntou se fevereiro, março, fevereiro, 24, dias. Então, meu pai quase perdeu o Que Deus livrou. Glória a Deus. Fevereiro foi do ano. Pois é, você viu? Então isso, gente, tudo isso, esses testemunhos de livramento do pai dela, dela, fala. Deus te livrou da morte, né, tia Nayara? É. Glória a Deus. A cara e bati e deixou no chão. Pois é, fala. Obrigado, né, Então é para 10 anos atrás. 10 anos atrás. Eu nasci levantado. Aí eu estava não estava conseguindo respirar. Meu pai precisava fazer massagem no meu pulmão para eu respirar. Eu fui internada, eu fui entubada. Eu precisei me furar toda para me ajudar. Aí até quando meu pai ele conta meio a história. Aí, em 2014, eu não sabia disso. Eu não sabia. E aí, minha avó, minha família toda orou pra mim conseguir viver. Aí, um dia, a doutora chegou pro meu pai, pra minha mãe e falou assim: ela tá bem, ela pode sair da UTI. Eu fui pra UTI. Pois é, por quê? Que Deus tinha um plano na sua vida de estar aqui. Fala. Deus não foi na vida real. Eu era pequena ainda, minha mãe tinha dado remédio suprimido. Aí eu tinha engasgado com ele, era pra mim morrido, só que aí o pai do meu primo, Arthur, ele conseguiu fazer uma massagem tirar. E você viveu. Tá aí, né? É o plano também. Fala. Ouvi o testemunho das amiguinhas. Aham. Tá.
tá? Quer fala então. Você foi hoje? Não, esses dias pra trás? Como ficou? Pois é, fala, João Lucas. Meu irmão, na escola, ele tava correndo, ele foi lá, e ele conseguiu. Ele foi direto no chão, ele bateu na cabeça, ele bateu a cabeça. Machucou, ele ficou sentindo dor. Ele ficou com dor de cabeça por 2 dias e teve que ir pro hospital, foi sério. Pois é. Ficou um galo ainda. Olha pra vocês verem como a cabecinha de vocês são férteis, fala. Minha avó, mas que foi em 2023, ela sofreu uma churuque dela, ela não conseguiu fazer isso. Aí o que mais falou? Dá um ferro e churuque partiu o osso, partiu e mais de Então, espera só um pouquinho, deixa eu só terminar de concluir aqui para nós fazer a lição. O que acontece? Isso que eu falei para vocês, fala, tá? Fala, Júlia Martins. Fala. Então, o que acontece? Tanto que a cabecinha de vocês, olha, ó, eu fiquei feliz com vocês agora. Por quê? Porque vocês, isso é sinal que vocês estão prestando atenção na aula. Porque quando eu comecei a contar da minha situação, vocês começaram a lembrar de coisas que passaram com vocês, com a avó, né, com a Agnes, por exemplo. A Agnes lembrou de um livramento que Deus deu a uma pessoa que ela nem conhecia, né, Agnes? Benício. Se eu for contar das vezes que eu posso revelar, tenho 3 histórias. Fala, Dé. É o Benício. Não, gente, da história, eu gosto de falar. Os dois cotovelos. Aí depois raspou desse aqui. Raspou. E raspou também bem aqui. Mas só que eu vi de cara. Então, olha aqui, deixa eu só concluir rapidinho aqui, ó. E vamos prestar aqui, ó. Então, o que acontece? Só um minutinho. Quando Deus tem um plano nas nossas vidas, é desse jeito. Pode só baixar as mãos, agora eu deixo vocês falarem. Então, o que acontece? Quando Deus tem um plano nas nossas vidas, é desse jeito. Deus nos dá livramento. Deus, a partir do momento que isso aconteceu comigo, eu aprendi a quando eu quero algo da parte de Deus, eu falo, Senhor, se for da tua vontade, eu quero que aconteça. Porque se for de mim mesma, eu não quero. Por exemplo, eu não tenho filhos. Não tenho. Mas quer ter. Amo, quero ter. Não vejo a hora. Aí nisso eu me apego nessa coisinha aqui. Né? Eu falo nela porque Deus pequenininha, né? Então assim, e vocês, por exemplo, aqui na igreja, um dia as crianças que eu cuidar, falaram assim, tia, dia das mães, você não tem mãe, você não tem filho, mas nós vamos ser seus filhos. E hoje eles estão moços, eles me chamam de mãe. Entendeu? Então assim, eu não tenho filhos gerados de mim, mas eu tenho filhos gerados espirituais, filhos que são crianças que eu cuido, que eu ajudo, que eu ensino. É um privilégio. Só que eu falei pra Deus, Senhor, se for da tua vontade, eu quero ter. Mas se Deus não, se não for da tua vontade, eu não quero. O meu irmão falando, vem pra cá que eu vou te fazer um tratamento, vou te ajudar no tratamento. Eu falei, não quero. Não quero. Eu quero, se for de Deus, Deus já falou pra mim dar. Na hora dele, enquanto o meu filho é meu marido, que criança, né? Diz que dá trabalho. Todo mundo daquele tamanho que dá trabalho. Então eu falo que ele que é meu filho. Então o que acontece? O plano de Deus é esse pra minha vida. E eu não quero fazer, então vocês têm que fazer isso, Senhor. Se for da tua vontade, eu quero que aconteça. Se for de mim, só pra mim. Na minha vontade eu não quero, porque a vontade do Senhor ela é boa, Perfeita. ela é perfeita e agradável. Vamos lá. Glória a Deus. Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade do Senhor. Glória a nas Deus. nossas vidas. Porque se nós ficar insistindo, eu estava em desobediência. E através do que aconteceu comigo, hoje eu melhorei. Eu melhorei sim. Preciso melhorar mais. A cada dia nós precisamos melhorar mais. Igual eu falei pra vocês, se eu não senti dor, eu não senti dor. Eu só chorei quando eu cheguei em casa, depois do vídeo de Goiânia, que eu vi meu esposo.
Meu esposo ele chorou muito, porque viu a situação, ficou pensando que era culpa dele, mas não era culpa dele. Nosso carro acabou. Só que eu estou aqui. Quem olha pra mim, a tia Sara está aqui de testemunha, não vê uma cicatriz. É bem perceptível assim que tem cicatriz. Isso aqui é só uma cirurgia que precisa do seu tamanho. Então, se vocês olharem, não tem nada no meu rosto. Deus permitiu que eu não perdesse esse olho. Glória a Por Deus. 2 meses eu faço unha, né? Sou manicure. Por 2 meses eu voltei a trabalhar, ó, meu braço de boa. Tive algumas dificuldades. Tranquilo. Mas eu louvo a Deus, porque através do que aconteceu comigo, eu sou quem eu sou hoje. Então, dos livramentos que Deus já deu para vocês, você tem que engolido a pluma, né? A Emily, ela nasceu prematura. A Emily não é... Menina, Pois é, a Emily não é... Peraí. A Emily não era para tá aqui. Foi uma luta que a Aline mais ou menos teve para poder ela estar aqui. Foi jejum, foi oração, foi busca dos avós dela. quando mais ela nasceu? Você nasceu de 6 meses. Eu tenho uma amiga que ela nasceu de 5 meses atrás. Pois é, o meu sobrinho, o Adrian, ele tem 12 anos hoje. Ele nasceu de 6 meses. E olha só, na medicina, quando ele ainda estava na medicina, pessoas que não servem, médicos que não servem a Deus, falou que ele ia ser um profeta da casa do Senhor. Glória a Deus. Passou-se 12 anos, minha cunhada engravidou. A minha sobrinha, Maria Flor, nasceu com 6 meses novamente. Só que Deus não permitiu que a Maria Flor ficasse conosco. Deus levou ela com 5 dias. Mas por que Deus levou ela? Nós já choramos, achamos ruim. Até hoje, mas por quê? Porque não era o plano de Deus dela estar conosco, dela ficar aqui na terra. Por quê? Porque Deus sabia que lá na frente algo ruim ia acontecer, então Deus resguardou a vida dela. Deus pegou ela de volta, porque nós somos do Senhor, e levou para resguardar a vidinha dela. Por quê? Para que ela não viesse a sofrer, a ter consequências que muitas vezes não pertencer ao Senhor. Né? E para ensinar o papai e a mamãe a trilhar os caminhos do Senhor. Hoje o meu irmão, mas a minha cunhada está indo na igreja. Glória a Então Deus. vocês veem como que é. Foi ruim nós termos perdido a minha sobrinha, mas hoje o papai e a mamãe delas estão indo na igreja. Estão buscando forças ao Senhor para estar na igreja. Então, vocês entenderam bem tudo isso que eu falei? Sim! Que fique de testemunho, já vou encerrar a lição, vou deixar ela falar. Então, que fica de testemunho para vocês aprenderem no dia a dia de vocês a aula que a tia Nayara deu hoje, o plano do Senhor. Isso aqui foi totalmente 100% conduzido para a parte do Senhor, não foi nada de mim. Tanto que está aqui, ó, tudinho, mas só de ter falado que é pecado, nós aprendemos, amém? Amém. Tio, Foi a lição. Tia. Vai. Deixa eu também. Aí ela vai falar. bate na porta pra ver. Vai. Bate a aves. Olha aí. Ei, ei. É pra receber e ficar quietinho. É pra receber e ficar quietinho. Agora mesmo vocês conversam. A menina tá contando testemunho, ó. A menina tá contando testemunho, ó. A Elisa. Nada, chega em casa, virar lá, dar a gente corre. Aí Vai lá, Patrícia, vai lá. Agora mesmo vocês vão falar. na casa da minha avó, eu ia fazer Com a cadeira lá, pode ser colorida. uma programação das empresas, notícias, mais de boa. Ô, menina, dá uma nota, sou eu. Nossa, ela tá bonita. Ela mais o guarda de roupa comigo, foi lá ajudar
rua, esse menino passou pela minha rua que roubou. Até hoje eu acho que tá procurando. Até hoje. 2024 que aconteceu isso. Pois é, vai lá, senhora. Não tem, né? Ô tia, eu não peguei Porque não era o plano de Deus ela ficar aqui com a gente, né? Mas aí ela tá lá na Jerusalém. Vai lá desenhar. Tia, Ó, a tia vai concluir aqui, deixa eu ó. só falar com vocês aqui. Vão, João Lucas, vão só colorindo. Só colorem, João Lucas, só colorem. Vocês vão colorir os desenhos e vocês vão levar para casa e vão recortar em casa, ok? Davi, é pra recortar em casa, o Davi já tá terminando. É que ele já tá terminando já. Mas ó, escuta. Mas os demais, João Lucas, eu tô falando. João Lucas, não termina o seu. Porque, ó, escuta aqui. O Davi Guedes já tinha começado, então ele vai terminar. E o João Lucas também. Porém, os outros eu não quero que cortem aqui. Colorem os desenhos e levem pra casa, ok? ok. Tem rosa, claro. Então, vou terminar da minha casa. Eu sei que eu não Hã? mas... Olha, a aula de hoje, né, foi sobre o plano perfeito do Senhor, né, Júlia? E o que é pecado, né, Júlia? Pode teimar com a mamãe, Júlia? Não. E nós vamos fazer a tarefinha agora. Cadê, tia Sara? Mostra a tarefinha aí, ó. Olha aí, ó. Ó, o que é pecado, né? Tudo que é pecado. E vocês aprenderam, não aprenderam?